Olá pessoal, queria falar para vocês aqui um pouquinho sobre essa situação envolvendo o PL das fake news que vem sofrendo ataques, né? E isso ficou muito claro aí no feriado, quando o próprio Google acabou, por meio de uma frase, se manifestando ali bastante claramente contra o PL, embarcando aí na onda da extrema-direita que é contra o projeto porque vai acabar estabelecendo uma regulamentação sobre o funcionamento aí dessa questão do que é a fake news na internet, né? Então, esses grupos, eles vivem disso, né? Então, eles vão se sentir muito prejudicados se o PL acabar sendo aprovado. Então, por isso, eles têm uma avalanche aí de publicações contra o projeto. Tem um livro aqui que já tem um tempo que eu queria comentar, mas pela falta de tempo eu não consegui, que se chama Sociedade de Controle, que é um livro publicado pela editora Edra. São vários autores, né? São vários artigos, são 6 artigos, em que você tem cada um se debruçando sobre um aspecto diferente, sobre sistemas envolvendo as big techs, a sociedade de controle, como nós próprios acabamos alimentando essa sociedade de controle a partir da internet. E então tem uma coisa ali que é muito interessante, que no PL das fake news pede para que essas empresas elas removam conteúdos nocivos, né, que incitem, por exemplo, a criminalidade. E o que é interessante, pessoal, é que nesse livro, a Sociedade de Controle, do primeiro capítulo, mostra ali que o Facebook, por exemplo, já tem uma ferramenta, inclusive patenteada, que é de uso próprio dele, né, que é possível que ele identifique potenciais influenciadores na rede, né? Então, toda aquela desculpa que sempre se tem de que eles não conseguem identificar quem são os propagadores de fake news ou de conteúdos nocivos, né? Por exemplo, aí no caso das escolas, né, quando propagaram aí os ataques aí por meio dessas grandes redes, uma desculpa usual é que eles não conseguem, né, combater, identificar, mas o Facebook tem essa ferramenta, está patenteada, isso mostra-se ali naquele livro, né? Então, quer dizer, se o Facebook tem essa patente, então, quer dizer, será que as outras Big Techs também não têm, né? Se a gente pensar no Twitter, no Google e nas outras, então, assim, é uma desculpa meio esfarrapada, né? Assim, elas alegarem que não tem. Então, eu acho que vale a pena, né, pensar nisso, né? Porque essas Big Techs, elas têm um grande poder na mão e quando elas se movimentam aí contra interesses que são da sociedade, né, interesses comuns, é muito perigoso. Então, pessoal, acho que vale a pena. O nome do livro é Sociedade de Controle, pela editora Edra. Tem pelo menos aí 2 edições, eu peguei a mais recente. E são vários autores, e trata aí desse tema, né, dessa sociedade de controle, como nós próprios alimentamos essa sociedade de controle e como é grande o poder dessas empresas, né? Lembrando que eu já citei um outro livro aqui há já um tempo, chamado Superindústria do Imaginário, que é do Eugênio Butti, que é um livro recente também, em que ele coloca ali o grande poder financeiro dessas empresas. Por exemplo, nos últimos anos aí com a pandemia, por exemplo, principalmente, as pessoas trancafiaram em casa, né, devido à questão da quarentena, de ter que respeitar o isolamento social. As pessoas acabaram acessando mais a internet, e essas empresas cresceram mais ainda, né? Então, somando ali os valores do Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, você tem 10 trilhões em valor de mercado, né? Que é uma coisa absurda. Tudo bem que tempos depois algumas dessas empresas sofreram, teve até demissões em massa aí, como no caso do Facebook, do Twitter também, e também escândalos aí envolvendo a própria compra do Twitter pelo Elon Musk, né? Então essas situações elas geram aí questões aí de variação de mercado, né? Então essas empresas acabam perdendo valor às vezes, né? Mas continuam poderosas, né? Então, no caso daquelas 5 lá que eu citei, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, e o poder delas é imenso ainda. E estão envolvidas nessa situação toda, né? Principalmente as que lidam com o meio das redes, né? Das plataformas, elas terão que se ater ao funcionamento das leis, né? E, enfim, agora todo esse rebuliço aí delas ficando contra o projeto é porque talvez elas se valham aí dessa toda a repercussão que existe aí de ideias nocivas para poder catapultar mais recursos, né, mais retorno, e aí acabam lucrando com isso, né? Mas aí a gente tem que colocar na balança, né, o que vale mais, né? O lucro dessas empresas, o valor de mercado delas ou o convívio sadio na sociedade? É isso que a gente tem que pensar sempre. Talvez a resposta seja já muito óbvia e é a segunda opção.
É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.